do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Título 1. Do procedimento comum. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Capítulo 2. Da petição inicial. Seção 1. Dos requisitos da petição inicial. Artigo 319. A petição inicial indicará: inciso 1. O juízo a que é dirigida. Inciso 2. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4. O pedido com as suas especificações. Inciso 5. O valor da causa. Inciso 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inciso 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida, se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível, ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2. Do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1º. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico. Inciso 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Inciso 2. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Inciso 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação,
o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Artigo 327. É lícita a acumulação, em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da acumulação que: inciso 1. Os pedidos sejam compatíveis entre si. Inciso 2. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Inciso 3. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2º. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Parágrafo 3º. O inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o artigo 326. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Artigo 329. O autor poderá: inciso 1. Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Inciso 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Capítulo 6. Da contestação. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Inciso 1. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, não houver autocomposição. Inciso 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação, apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. Inciso 3. Prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Parágrafo 1º. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 337. Incumbe ao réu,
Antes de discutir o mérito, alegar. Inciso 1. Inexistência ou nulidade da citação. Inciso 2. Incompetência absoluta e relativa. Inciso 3. Incorreção do valor da causa. Inciso 4. Inépcia da petição inicial. Inciso 5. Perempção. Inciso 6. Litispendência. Inciso 7. Coisa julgada. Inciso 8. Conexão. Inciso 9. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Inciso 10. Convenção de arbitragem. Inciso 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Inciso 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3º. Há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Parágrafo 4º. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Parágrafo 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Artigo 338. Alegando o réu na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou, sendo este irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1º. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do artigo 338. Parágrafo 2º. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Artigo 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. A contestação será submetida a livre distribuição, ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Parágrafo 2º. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Parágrafo 3º. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. Parágrafo 4º. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, inciso 1, não for admissível, a seu respeito, a confissão. Inciso 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Inciso 3. Estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações, quando: inciso 1. Relativas a direito ou a fato superveniente. Inciso 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. Inciso 3. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.